Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, aqui quem fala é o Dom Batista. Nesse vídeo eu vou contar um pouco do início da despersonalização que aconteceu, que eu desenvolvi em 2019, no ano de 2019, para poder contextualizar o tema desse vídeo, que justamente é passar pelas festas de final de ano. Hoje é o último dia, hoje é o último vídeo que eu coloco aqui no canal no ano que estamos, no ano de 2022. E adentrando ao assunto, eu desenvolvi a despersonalização especificamente em setembro de 2019. Em setembro de 2019 eu desenvolvi o quadro depois de diversas e repetidas crises de pânico. Depois que eu tive sucessivas crises de pânico, eu estava passando por muitas situações, tanto na minha vida, no âmbito profissional e também no âmbito pessoal, no contexto familiar, e de fato eu acabei adoecendo. Já é sabido que a ansiedade ela desregula uma série de hormônios, uma série de hormônios e outras funções fisiológicas que a gente tem no organismo, como a imunidade da gente. A minha imunidade baixou muito nesse processo. Eu lembro que nessa época eu fiz um exame chamado hemograma e minhas células brancas, que são os leucócitos, estavam abaixo, muito abaixo do que é esperado mediante a régua mediante a régua média, né? Que é falado que a Organização Mundial de Saúde ela discrimina que esteja num padrão ideal, num padrão de normalidade. Consequentemente, galera, minha imunidade baixou nessa época por conta da ansiedade. Eu desenvolvi uma infecção absurda na garganta nessa época, estava super resistente aos antibióticos nessa época. Eu tomei vários antibióticos, não estavam fazendo efeito, e já é sabido que a cabeça de um ansioso é como se fosse uma bomba que a qualquer momento pode explodir. A gente fica em um estado de tensão absurda, melhor dizendo. E dessa maneira, eu com tantas preocupações, passando por tudo isso que eu mencionei agora há pouco, eu fiquei com essa infecção, e a infecção nada de passar. Eu fiquei com medo de ficar internado, pensei na época que eu ia morrer, dando crise de pânico também por conta disso. E um certo dia, passando por tudo isso, sem dormir também, porque os próprios antibióticos que eu estava tomando na época, que eu estava passando por esse problema, os antibióticos eles tiravam sono. Eu tinha privação de sono por conta do próprio efeito colateral dos medicamentos que eu estava tomando na época, a fim de combater a infecção, né? Combater o Streptococcus aureus, que eu não sei se é assim que menciona a bactéria. Que eu fiz um exame antibiograma para poder saber a bactéria, para poder ver o medicamento que a bactéria seria sensível, para assim eu estabelecer posteriormente a cura dessa infecção que eu estava naquele momento. Então, galera, por que eu estou contando tudo isso? Um certo dia após estar passando por tudo isso, eu acordei pela manhã, eu olhei minha casa, olhei as coisas, parecia que eu tinha morrido. Eu até pensei na época, cara, eu tava com essa infecção, eu morri, agora eu morri, mas só que tipo, eu tinha levantado, eu até cheguei a me beliscar, eu tava sentindo dor, sentia meu corpo, mas a sensação parecia que era de morte, cara. É algo realmente que só quem passa pela despersonalização e a desrealização vai saber, vai entender do que eu estou falando.
Isso se chama, na DPIDR, isso se chama desrealização, que é você justamente olhar o ambiente e olhar como se você não tivesse intimidade, como se aquele ambiente fosse... Você sabe que sempre morou ali, você sabe que é seu ambiente, você sabe que é a sua casa, mas tudo parece estranho por conta do próprio processo, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença entre despersonalização e desrealização. Se vocês, porventura, ainda não assistiram esse vídeo, vai fazer muito sentido nisso que eu estou dizendo. Nisso que eu falei anteriormente sobre a desrealização. E foi assim que aconteceu, galera. Eu desenvolvi setembro, fiquei outubro, fiquei novembro e, de fato, veio dezembro e eu ainda estava nesse processo. E agora eu vou entrar no contexto específico desse vídeo. Eu passei de 2019 para 2020 com despersonalização e desrealização. No dia 31 de dezembro de 2019, lembro-me como se fosse hoje, eu estava vivendo esse inferno que é passar por esse transtorno, por essas sensações de DP e DR. Galera, falo uma coisa pra vocês, realmente não é fácil. Eu estou gravando esse vídeo porque tem muita gente que, infelizmente, estamos em 2022, estamos nesse sábado 31 de dezembro de 2022 e, nesse sentido, muitas pessoas, infelizmente, vão deixar 2022, vão passar pela transição de 2022 para 2023 passando por esse sintoma, passando por esse transtorno. É cruel, me sinto totalmente sensibilizado por vocês, mas eu passei por isso, galera, eu estou aqui. Eu tenho alguns vídeos que eu falo aí que eu realmente cheguei numa proporção tão alarmante desse processo que eu não estava aguentando mais, eu estava vegetando, viver com isso, vendo todo mundo. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 31 de dezembro de 2019, eu estava fora da minha cidade de moradia, né? Que eu resido, eu estava no sítio de lá da minha família e eu estava vendo meus parentes, minha tia que me pegou pelo braço e porque eu não ia passar ano novo, eu queria passar ano novo recluso, dentro de um quarto escuro, sabe? Não querendo sair na rua, não querendo falar com ninguém, porque tudo pra mim era estranho. Tudo pra mim era estranho. Se eu olhava o céu, olhava as luzes, olhava a natureza, se eu olhava as pessoas, conversava com as pessoas, parecia que não era eu que estava conversando, era horrível. E dia 31, o sentimento que me veio na cabeça é que todo mundo iria entrar naquele ano muito bem, comemorando, bebendo, sabe, fazendo festa, todo mundo vestido de branco, se abraçando. E eu ali naquela situação, imaginando como seria o ano de 2020, adentrando com aquele transtorno, com ansiedade ainda. Eu estava tomando medicamento nessa época, mas mesmo assim a ansiedade não estava totalmente controlada. E eu fiquei com bastante receio de entrar o 2020 e de fato falecer no 2020 por não estar aguentando aqueles sintomas. Galera, eu sei que é muito difícil, muitas pessoas infelizmente vão passar por, como eu falei agora há pouco, de 2022 para 2023 sentindo isso, é horrível pra caramba. Mas assim, não se sinta inferior por conta disso, todo mundo tem problema. Quem vai passar o ano novo, quem vai passar a virada do ano agora, basicamente está com alguns problemas na família, está com alguns problemas no casamento, seja lá o que for. Essas pessoas, eu vou entrar dentro da lógica do processo, essas pessoas irão passar para 2023, à meia-noite de 1º de janeiro de 2023, elas vão passar o ano novo com esses mesmos problemas e irão adentrar o ano seguinte
com os mesmos problemas, galera. Então não significa... O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Não significa que essas pessoas não tenham problemas. Todas as pessoas que a gente visualiza no mundo, no universo, cada um, por mais dinheiro que tenha, por mais, assim, porque existe um efeito no ser humano que é o efeito, a própria psicologia explica isso, é um efeito halo, é o efeito halo, a pronúncia é mais ou menos assim, é H-A-L-L-O, se eu não me engano a escrita é dessa forma. E a gente tem uma tendência de que nós observamos uma pessoa, sei lá, que é bonita, nós observamos uma casa que é bonita, nós observamos a pessoa que está vivendo, que aparentemente está bem naquele momento, e de certa forma, quando a gente vai compreender de fato, a gente for conviver com a pessoa, a gente vai ver que a vida que a pessoa tem não é essas mil maravilhas que de fato ela pode aparentar no dia a dia, entende? Então, como você está passando por isso, não se sinta inferior aos demais. Eu recomendo que você tente se distrair, faça o que eu fiz no ano novo no ano novo de 2020, né, como eu falei. Eu estava lá no sítio da minha família, eu vesti uma roupa, eu mesmo vendo tudo zoado, o pessoal me desejou feliz ano novo. Eu tentei interagir com o pessoal, sabe, a fim de me distrair, mas mesmo sentindo todos esses sintomas, essa cadeia de sintomas que a despersonalização e a desrealização traz, foi horrível, não foi fácil, mas hoje eu estou aqui. Eu passei, aí depois disso veio a pandemia, né, em 2020, depois do carnaval de 2020 veio a pandemia. Eu passei o ano de 2020 praticamente sentindo isso, mas foi melhorando gradativamente, melhorando. Eu já expliquei aqui no canal como... Eu vou fazer outro vídeo para elucidar melhor o processo, a transição de você estar com a despersonalização para que você chegue até o ponto final, né, o final de linha do processo, que é você sair dele. Eu vou explicar um pouco da minha trajetória, eu vou relatar um pouco da minha trajetória quanto a isso. E galera, independente de qualquer coisa, você ainda está em vida. Tem uma frase que os evangélicos usam bastante, que enquanto há vida há esperança. Eu concordo com eles, porque vai que eu faça em 2020, cometesse, né, alguma coisa contra a minha vida, eu não estaria falando isso com vocês hoje, não estaria. Hoje eu tenho ansiedade, sim, a ansiedade ela me persegue, infelizmente. Eu tenho vivenciado ainda o drama da ansiedade. Há pouco tempo eu tô com ansiedade um pouco aflorada por algumas questões, né, que todo mundo tem, né, algumas crises existenciais também que todo mundo tem em vida. Mas a despersonalização e desrealização, hoje eu acordei e tô vendo todo o ambiente. Se eu sair na rua aí, eu vou ver o sol normal, vou ver as pessoas andando normal, vou tocar nas coisas, vou sentir que eu tô tocando nas coisas. Não gosto de lugares muito movimentados, não gosto. É uma coisa que eu herdei da despersonalização e desrealização, que quando eu estava nesse processo, quando eu estava em um ambiente com muita gente, eu me sentia mal. A despersonalização ela dava um pico absurdo e eu começava a me sentir mal, e dali eu saía pior. Não gosto desses ambientes, mas quando eu saio na rua, vejo algumas pessoas que eu conheço, as pessoas me reconhecem, eu converso com as pessoas normalmente, visualizo elas normalmente. Tenho ansiedade ainda, mas... Perdão. Tenho ansiedade ainda, mas as crises de despersonalização e desrealização eu não tenho mais. Então, teve muita gente que me ajudou nesse processo, inclusive nesse ano de 2023. Eu já falei com algumas pessoas que me ajudaram nesse processo.
para que eu possa fazer uma entrevista de modo virtual, né, com elas e colocar aqui no vídeo para motivar a superação de vocês nesse processo tão absurdo que a gente vive dentro desse transtorno. Galera, não se sinta inferior, como eu falei, repito, faço questão de repetir, todo mundo tem problema, não se sinta inferiorizado por conta disso. Tente confraternizar com sua família. Eu não digo que você vai se esforçar, se você não quiser sair na rua, se você quiser ficar pouco tempo com as pessoas que estão à sua volta, tá tudo bem, tudo certo, não tem nenhum problema nisso, mas não fique recluso no quarto, né, pensando como vai ser o ano, que você está entrando assim no ano de 2023, sei que é ruim e tal, mas isso vai passar, uma hora vai passar. Tem pessoas que realmente estão nesse processo há um bom tempo, tem outras pessoas que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, que estavam nesse processo durante meses, e depois de alguns meses, 6 meses, 7 meses, até 4 meses, se livraram desse transtorno. Eu fiquei muito tempo com isso. Eu adquiri em setembro de 2019 e fiquei até começo de 2021. Até o começo de 2021 eu ainda estava com isso, mas assim, não estava da mesma forma de quando eu iniciei. Galera, é essa mensagem que eu deixo, né? Nesse 2023, tudo de bom pra gente, muita positividade pra vocês. Irei colocar outros vídeos aqui dando aquela sequência de falar sobre os temas, falar sobre os sintomas da despersonalização e desrealização, e explicar por que isso acontece e se essas sensações, as sensações que eu tive perante característicos desses sintomas que eu tive nesse transtorno. Galera, feliz ano novo pra vocês, tudo de bom pra vocês. Agradeço muito as mensagens que eu tenho recebido, que eu recebi de todos vocês nesse ano, me dando força pra estar aqui gravando no vídeo. Minha intenção nesses vídeos não é ficar famoso, minha intenção nesses vídeos é realmente, como tem muitas pessoas passando por isso e muitas pessoas me procuraram, eu coloco os vídeos aqui a fim de falar pra todo mundo no coletivo como viver com esse processo e tentar elucidar algumas questões que realmente trazem muitas dúvidas referente a esse inferno que é proveniente da ansiedade. Galera, boas festas não, já passou, né? Só tem uma única festa agora, que é o ano novo, né? Que acontecerá mais tarde. Feliz ano novo para vocês, galera. Desejo tudo de bom para vocês. Muita esperança, paz, harmonia para vocês e seus familiares. Sucesso a todos. Vamos vencer isso. Com fé em Deus. Até mais. Valeu. Fui!